Queridos irmãos, o nosso saravá fraterno, 130º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o 13º falando sobre mediunidade comportamental. E hoje estaremos trazendo um tema que ele é a base de sustentação de qualquer bom mandato mediúnico, os estudos na Umbanda. E aí eu vou propor a vocês uma reflexão, bem importante. Isso eu ouvi, inclusive, uma liderança espiritual até provocar desta forma, achei bem interessante, bem didático. Se você chegar perto de um evangélico e perguntar para ele assim, por exemplo, meu irmão, fala para mim sobre, o Evangelho de Mateus 27, de 1 ao 12 e tal, você vai ver que o evangélico, na sua grande maioria, claro, vai bater para você direitinho o que fala o Evangelho de Mateus. Mas por quê? Porque ele já tem o discurso pronto. Porque eles estudam. Dentro das igrejas evangélicas, principalmente, existe o dia do estudo bíblico. Isso é fundamental, gente. Como é que você vai levar a palavra da tua religião, os fundamentos do teu credo, se você não estudar? Tem sentido isso? Só que, dentro das nossas tradições, gente, Jesus do céu, eu vou falar. Se você chama para uma palestra, teu terreiro fica vazio. Você chama para uma gira de Exu, fica gente pendurada no lustre. Verdade. Verdade. O estudo é o maior desafio dentro das tradições de Umbanda e de Candomblé. Que coisa, gente. Que luta. A gente tenta tirar água de pedra, vocês não fazem ideia. Parece que é uma luta assim. E a gente escuta, aquelas frases, São maravilhosas, acho isso maravilhoso. Tem que esperar. Cada um tem o seu momento. A gente escuta muito isso. Cada um tem o seu momento. Aí, quando eu escuto esse cada um tem o seu momento, eu fico pensando assim, do alto da minha ignorância, eu fico pensando assim, será que a gente tem 150, 200 anos de vida? Ou será que a gente tem aí, a melhor hipótese, 70, 80 anos, a gente canta para subir? E aí, quando é que vai ser esse despertar? Talvez na próxima, Talvez. Por favor, gente. Por favor. É uma inércia espiritual que só com muito incentivo das entidades superiores, a nós que somos orientadores, que temos como objetivo, meta dentro dos nossos trabalhos, levar o estudo para a corrente mediúnica, só com muita força deles é que a gente consegue permanecer no caminho sem esmorecer. Estou falando isso do fundo do meu coração, pessoal. Em vezes que é difícil. O estudo é o nosso maior desafio de qualquer dirigente que se propõe a fazer uma Umbanda iniciática. E aí eu relembro as causas disso, Nós tivemos, a gente sempre aborda, quem já nos acompanha no Conversa Franca de Umbanda, sabe que na nossa visão doutrinária, a Umbanda tem 3 períodos,
Um que vai, relembrando, né, gente? Está tudo dentro do Conversa Franca de Umbanda. Um que vai da cosmogênese divina até o advento de Zélio, onde a Umbanda ali se materializou. Nós temos o segundo, a partir do advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que sai da materialização e passa para a manifestação. É o momento que a Umbanda está mostrando o seu cartão de visita. E aí a gente vê a realidade denominada como fenomenologia, onde a espiritualidade atuava no cérebro dos médiuns, bloqueava, mediunidade inconsciente era torta e à direito, e aí era mole. A entidade fazia tudo. Era cabelo, barba e bigode. A entidade fazia tudo. Beleza. Só que o vento virou. Veio o terceiro período. A partir de 1980, 90, 2000, uma evasão muito grande de trabalhadores, só ficaram aqueles que precisavam ficar, né? Aí entra a maioridade espiritual, que é o momento que orixás e guias, todo o universo, orixás e guias, fazem a parte que lhes cabe, ou seja, limpeza espiritual, reabastecimento energético e orientações e pumba, para por aí. Os outros 50% conosco. Conosco. Como? Um trabalhando do lado do outro, tá? Estudo, reforma íntima, transformação moral, conhecimento. Um caminhando do lado do outro. Se não for desta forma, não vai rolar, gente. Não se iludam. Por quê? Isso não é difícil a gente entender. Né? Assim como, sei lá, vamos dar um exemplo aí, como engenheiro precisa estudar, né? O médico, imagina o médico, gente. O médico entre faculdade, residência, etc., 10 anos estudando, para depois ele poder começar a profissão dele. Imagina. Assim como em outras profissões. A umbandista, nesse caso, mais do que evidente, também é necessário iniciar o seu desenvolvimento pelas lições básicas da Umbanda, gente. E aí, meus irmãos, quando nos dedicamos ao estudo, né? Quando nós assimilamos conhecimento, aí a gente elimina aquelas realidades que a gente vê no dia a dia da corrente mediúnica. Por exemplo, indecisões, equívocos, transtornos que são comuns a todos aqueles que se limitam só a, vamos dizer assim, a manifestação, a só incorporar. Só incorporação, 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 incorporação. E aí fazem tudo isso em detrimento do estudo teórico e prático. Porque ninguém é contra a incorporação. O desenvolvimento mediúnico, ele não se dá só no estudo, ele também se dá na incorporação, que é o desenvolvimento teórico e prático. E tudo isso guiado por um orientador espiritual com larga experiência. Entendeu? Então, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, meus queridos. Para nós sermos aparelhos confiáveis da espiritualidade superior, esse estudo teórico e prático nos ajuda a conhecer, vamos lá, a história da nossa religião, os rituais, a disciplina, a hierarquia, essas sensações e percepções no dia a dia do ser humano e até no trabalho de terreiro. Reflitamos. O estudo, ele afasta algo que é muito comum naqueles que estão iniciando o caminho. O medo. O que é o medo?
O medo é o sentimento que a gente tem quando a gente desconhece o que vai acontecer lá na frente. Não é isso? Isso é o medo. Você só tem medo porque você desconhece. Se você não desconhecesse, você não teria medo. Né? É medo, é insegurança, é ansiedade. Ansiedade é medo de ter medo. Olha aí. Né? Porque aí o estudo ele nos permite entender como é que tudo acontece, como é que a banda vai tocar dentro e fora do terreiro. Né? O estudo, ele nos proporciona, isso é que a gente precisa entender, pessoal, uma grande eficiência nos trabalhos espirituais em favor do próximo. Porque nós, antes de efetivamente desempenharmos, né, a nossa atividade mediúnica, nós já teremos a oportunidade de nos autoconhecer, né, de entender as nossas limitações, né, eliminando aquilo que eu falei em vídeos passados, que são as necessidades interiores. Vocês imaginem, eu estou aqui me lembrando, falei isso, me lembrei aqui de uma ocasião que uma entidade com a qual eu trabalho, estava dando uma consulta, né, para uma irmã, e segundo ela, a vida dela estava de cabeça para baixo. Então a entidade deu direitinho o passo a passo que ela tinha que fazer. Só porque ela tinha que fazer determinados procedimentos com velas, isso é muita vela, não quero, saiu meio que revoltada com o que a entidade passou, talvez quisesse ouvir outra coisa, né? E aí é o momento que o aparelho que está trabalhando ali 100% consciente, ele não pode ter necessidades interiores, ele não pode interferir em absolutamente nada, né? Então a gente precisa entender que o êxito no nosso mandato mediúnico está diretamente ligado ao nosso equilíbrio moral e emocional. Isso tudo fruto do que a gente aprende no estudo, que é a disciplina, é o autoconhecimento, é entender o que é fé, e principalmente a nossa entrega no trabalho espiritual. E aí eu vou dizer para vocês que os cursos de Umbanda, indiscutivelmente, são a única forma de popularizar o conhecimento. Só que vamos entender o que é isso, né? Nós estamos aqui no Templo Estrela do Oriente, nós estamos muito à vontade para falar sobre isso, até porque sempre foi a nossa forma de levar essa Umbanda iniciática pregada pela nossa mãe espiritual, Cabocla Jurema, né? Então, houve um tempo, né, lá atrás, em que nada se ensinava sobre religião de Umbanda. E aí havia uma justificativa, né, dizendo que os ensinamentos da Umbanda seriam segredos. Aquele famoso heró, né? E aí o praticante, ele permanecia aguardando o momento em que aquele segredo ia poder se abrir para ele. Muito bem. Aí, quando esse mesmo praticante questionava o dirigente espiritual, né, sobre os ensinamentos que ele gostaria de receber, né, ou sobre algum fundamento, né, aí a gente sempre ouvia as seguintes frases, né? Você ainda não está pronto, né? Ainda não é o momento de você conhecer o pulo do gato. Meus irmãos, com certeza absoluta, existem determinados ensinamentos, não é que eles sejam segredos,
Vamos entender o que é isso. Não é que sejam segredos. É que não adianta determinados ensinamentos você passar se a pessoa que vai ouvir, ela não estiver preparada para ouvir. Tá? E aí nisso, nós temos duas realidades. O ensinamento esotérico, olha aqui, ó, aparecendo aqui embaixo, com X, esotérico com X, que são o quê? São as informações preliminares, né? O conteúdo básico que vai informar, olha aí, ó, vai informar, vai levar, né? Vamos dizer assim, uma base do que é a Umbanda. Agora, informar é uma coisa, formar é outra, né? Quando você tem já uma convivência com aquele médium, você já está vendo que ele está caminhando com aquela corrente mediúnica, você está vendo que ela está caminhando, você vai passando os ensinamentos de forma, vamos dizer assim, em doses homeopáticas, por assim dizer, né? E aí o ensinamento esotérico XO, ele passa a ser o ensinamento, como está aqui, ó, esotérico com ESO. E nesse momento eu quero repetir novamente, né, porque existe aí a polêmica, por assim dizer, em relação aos cursos e à internet. E nós aqui no Templo Estrela do Oriente, volto a dizer, tá? Estamos muito à vontade para falar sobre isso. Eu quero lembrar que cursos trazem informação, gente. Tá aqui, ó, escrito aqui, ó. Informação. Uma outra coisa completamente diferente é aquele que, além de se informar, ele quer se iniciar nas nossas tradições. Aí ele vai passar, além de receber informação, ele vai passar a receber a formação dentro do terreiro, entre aspas, sentado no banquinho de preto velho, recebendo a sabedoria de terreiro com seu orientador espiritual somente dentro do templo. E aí eu vou dizer, esse tipo de conhecimento, sabedoria de terreiro, esse aí não se encontra em nenhum livro, em nenhum curso, só dentro do terreiro, tá? E aí, alguns alegam, aí tem uma outra realidade, né, que esses cursos poderiam interferir durante os trabalhos mediúnicos. Aí vamos pensar aqui uma coisa. Aí eu fiquei pensando, né? Quem se permite interferir com conhecimento, né? Interferir no trabalho mediúnico com conhecimento, por outro lado, também se permitiria interferir com a ignorância, olha aí. Então o risco de interferir com novas informações, ele é idêntico às interferências com as velhas e distorcidas informações. Então, o que a gente precisa entender, gente? O que não deve haver é a interferência. Isso é uma das grandes chagas dentro do mandato mediúnico. Por quê? Porque no atendimento espiritual, veja bem, o sino, ele não toca de baixo para cima. Ele toca de cima para baixo. Então, a partir do momento que você interfere no curso que você fez de búzios, de cristais, disso, daquilo outro, sei lá, passando para o seu assistido, a orientação ela é horizontal. Isso não é legal. A orientação
para ser sagrada, ela tem que ser verticalizada. Precisa vir de cima para baixo. Queridos irmãos, o conhecimento amplia a nossa visão. Isso é fundamental, né? É o que estamos falando hoje. Só que eu quero lembrar, e isso precisa ficar como dever de casa para todos nós. Conhecimento é importante, só tem um detalhe. Muito conhecimento na cabeça e pouco amor no coração não rola. Atenção para isso. O conhecimento, ele só será aproveitado se nós trouxermos esse estudo da mente para o coração. Quando ele chega no coração, ele muda o seu nome de conhecimento para sabedoria. E saibam que a sabedoria é o penúltimo estágio, segundo os amigos espirituais, é o penúltimo estágio que o grande espírito acessa antes de retornar para o lar definitivo. Então, gente, conhecimento e sabedoria, olha aí. Assim como eu não confiaria a minha saúde a alguém que não tivesse estudado por longos anos e, por exemplo, tivesse se formado como um bom médico, é claro também que nós não podemos, de forma alguma, confiar na capacidade, na segurança, no entendimento de qualquer médium que ignore a necessidade primária de estudar, de entender a sua religião. Lembre-se que nós só chegaremos a ser um grande médium, se aprendermos a amar a nossa religião. Só que para amá-la, nós precisamos entendê-la. E para entendê-la, precisamos estudá-la. E aí fica a dica, queridos irmãos. Procurem instruir-se em assuntos espirituais elevados. Leiam livros indicados pela direção do terreiro onde vocês estão, Assistam palestras nesse sentido. Olha, o YouTube está aí. Inclusive, mas peraí, Luiz Fernando, como é que eu vou assistir palestra? Tem muita coisa, muita besteira dentro do YouTube e tal. Tem, claro que tem. Primeiro você tem que ter um orientador espiritual ao lado, E mesmo que você assista uma palestra com a qual você não concorde em absolutamente nada do que falou ali, pelo menos você aprendeu como não fazer, gente. Assistam palestras, o YouTube está rico, muita coisa bonita sendo feita, Participe dos estudos da sua casa. Tudo isso para a sua própria evolução como médium e como ser humano. E eu termino esse vídeo com uma frase de alguém que, para nós, está acima do bem e do mal. Chico Xavier nos diz: tal entidade, tal médium. Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!